De vez em quando o pessoal me pergunta o segredo para eu conseguir gravar vídeo com naturalidade. Comunicação natural para mim é tudo. Se você conseguir ser natural na frente da câmera, você tá bem. E eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos para a internet, mas assim, profissionalmente mesmo, né? Eu tinha gravado vários outros antes, feito uns testes no YouTube, eu sempre gostei de estar com uma câmerazinha na mão, fazendo brincadeira e tal, mas quando eu comecei a gravar para a internet, eu percebi o quanto eu era travado para isso. Porque enquanto estava brincando, filmando chegava na mesa e filmava o pessoal, tá fazendo não sei o quê, como é que tá essa carne aí, tá gostosa e tal. Era tranquilo, era natural para mim, eu estava entre meus amigos, no máximo eu ia pegar depois o celular e mostrar para um amigo, outro não era nem celular. Eu tinha aquelas camerazinhas portáteis, eu fui fazer muitas viagens com essas camerazinhas. Mas quando eu fui gravar para a internet, para o meu primeiro projeto, eu tinha um projeto chamado Marketing para Artesanato. Quando eu fui gravar, aí eu travei, aí eu fiquei no negócio mais ou menos assim. Olá, tudo bem? Aqui é André Gibran e hoje nós vamos falar sobre marketing para artesanato. Percebe? Travado. Era estranho, porque olhar para este buraquinho aqui, eu sempre digo, né? Você vai gravar vídeo, você tem que olhar para o buraquinho da câmera. Muito comum hoje você gravar vídeo falando para o teu celular. É o mais normal. Então, o celular, geralmente você se grava aqui, né? Na câmera frontal. Aqui geralmente fica a câmera frontal. E aí você tende, quando você vai gravar, você tende a ficar olhando para a tela. E quando você olha para a tela, o efeito que dá. Aqui, por exemplo, eu estou olhando para você aqui, né? Se eu estivesse olhando para a tela do celular, aqui isso aqui é uma câmera, mas para a tela celular, o efeito que dá é mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou falando com você, mas parece que eu não estou olhando para você, parece que eu estou olhando para outra pessoa. E dá uma agonia isso, né? Porque, quando você está conversando com alguém, a pessoa está olhando para o lado, o que você está olhando? Você está vendo o quê? Mas a estratégia que eu quero te passar não é nem essa. Eu quero te dizer o seguinte, era estranho gravar porque eu achava que eu estava gravando para um objeto eletrônico, para aquela câmerazinha na minha frente lá. E não é isso. Eu aqui não estou aqui gravando para esta câmera que está na minha frente, que é a Pocket 3. Eu estou gravando para você que está do outro lado. Vou te dar um exemplo, tá? Em marketing digital se fala de você montar a sua persona. Montar persona é montar um representante ideal do seu público-alvo. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, o nome dela é Fernanda Gibran, ela é fotógrafa, e se eu for montar aqui rapidinho a persona dela, o cliente ideal dela, ela faz ensaios de gestante, ela faz ensaio corporativo também. Então, cada parte do negócio dela tem uma persona diferente. Se eu for focar na cliente de ensaio corporativo, eu vou dar um nome para ela. É a Ana Paula, ela tem 28 anos, ela é uma dentista e ela quer usar as fotos que ela for tirar com a Fernanda para poder ter mais clientes no consultório dela. É uma pessoa que é casada, ela é mãe de um filho, de repente está pensando já no segundo, é bem sucedida financeiramente e está querendo crescer mais ainda na carreira. Ana Paula, percebe? Eu dei um nome. Por que isso é importante? Para as ações de marketing, isso é muito importante. Você saber para quem você está promovendo o seu produto. Só o fato de eu saber mais ou menos a idade de uma pessoa já faz eu conversar com ela de um jeito diferente, percebe? É diferente, por exemplo, se eu quiser vender, vou pegar aqui, meu controle do ar-condicionado, só para representar o ar-condicionado aqui. Aí eu vou vender o ar-condicionado para uma menina de 25 anos, né, uma empresária de 25 anos, enfim, que trabalha o dia inteiro, chega em casa à tarde e tal, ou eu vou vender esse ar-condicionado para a dona Quitéria, de 69 anos, aposentada. O que eu vou falar para as duas é completamente diferente. E assim é na câmera. Então, o que me ajudou a começar a ser mais natural em vídeo na época que eu não era nada natural, porque era estranho olhar para essa peça aqui, esse plástico aqui na minha frente, foi imaginar a pessoa do outro lado. Se você não tem uma persona, é bom então que você monte a sua. Algum representante de um cliente ideal para você. Né? Você com certeza no seu negócio você deve ter vários clientes, a não ser que você esteja começando e não tem cliente nenhum. Mas na média, como são os seus clientes? Se eu te falar das minhas artesãs, a média era assim, ó. Eu montei uma persona na época, eu não vou lembrar exatamente, mas vou montar de novo com você aqui. Quando eu falava para a câmera, eu falava para essa pessoa. Essa pessoa era a Marcela, ela tinha 33 anos, ela não trabalhava fora, o marido trabalhava fora, ela ficava com as crianças em casa na parte ali depois das 6 horas, das 5 da tarde, mais ou menos, que ela ia buscar as crianças, mas geralmente o dia inteiro ela passava fazendo o serviço doméstico e também os artesanatos dela. Então eu já sabia até a rotina mais ou menos da minha cliente ideal, porque de vez em quando eu conversava com as clientes reais que eu tinha e montei esse perfil. Então quando eu olhava para a câmera, era como se eu estivesse falando: e aí Marcela, como é que você tá? Tudo bem? Ó, deixa eu te falar uma coisa, para você vender melhor o seu artesanato, sabe, depois do seu almoço, quando geralmente você vai lavar uma louça e tal, faz o seguinte: lava essa louça e coloca um hábito logo depois disso. O hábito que você vai colocar é... E aí eu falava como se fosse para a Marcela. Então é esse teste que eu quero que você faça.
Você vai falar como se fosse para alguém. Se você está começando a fazer vídeo agora, talvez não seja interessante que você monte a sua persona. Faz o seguinte, você vai gravar vídeos só para você e você vai falar para alguém, que é algum parente seu que não mora perto de você, algum parente distante. Eu tenho meu primo, que eu gosto muito, um primo muito querido, meu primo Marco Antônio, por exemplo. Então vamos supor que eu quero contar para o meu primo da viagem que eu fiz o mês passado. Vou contar com a câmera ligada. Para que serve esse exercício, André? Para você começar a se habituar a falar para um objeto inanimado, para uma coisa que está na sua frente aqui. Então você vai olhar para o buraquinho do seu celular e vai falar. Eu vou fazer esse papel, tá? Fala, Marco, tudo bem? Como é que você tá? Cara, eu fui viajar em janeiro. A gente foi para João Pessoa, na Paraíba. Antes a gente tinha ido para Natal. Foi muito legal, bicho. Gostei das duas cidades. Mas, assim, tem diferenças, né? Natal já é um grande centro, todo mundo acho que já faz muito tempo que vai para Natal. Agora, João Pessoa, embora muita gente já vá também, não era o destino principal das pessoas, sabe? João Pessoa eu descobri que é um lugar que está sendo mais descoberto pelos turistas agora, bicho, você tem que ir, acho que você vai gostar bastante. Você conhece João Pessoa? Sou eu, imaginando que estou falando com meu primo Marco Antônio. E aí eu começo a ficar natural na frente da câmera. Quando eu imagino alguém ali do outro lado da telinha, eu fico mais natural. Então esse é um segredinho para você naturalizar a sua comunicação para falar para a câmera, tá? Percebe que quando eu falo com meu primo também, eu não penso em ter a linguagem mais correta do mundo. Parece que quando você vai para frente da câmera, pronto, aí você é um personagem, aí você tem que falar aquela linguagem mais correta de todas. Você até começa a mudar o jeito que você fala. Não precisa. Aliás, não é nem que não precisa, não deve. Não é que você não vai corrigir vícios de fala. Tem pessoas que têm vícios de fala. E ela está falando, e daí, quando ela vai... isso você tem que corrigir, tá? Isso é uma coisa que você tem que ser treinado. Agora, quando você está conversando com o seu vizinho, será que você fica mesmo muito de ou será que esse é o nervosismo da frente da câmera? Então pensa nisso, tá? O exercício que eu estou te passando hoje é, faça um exercício, faça um vídeo, ó, você está vendo que eu errei aqui, eu errei. Mas naturalmente a gente erra no dia a dia. Eu não preciso cortar isso, eu não preciso parar de gravar porque eu errei e começar tudo de novo, que é a pior coisa que você faz quando você tenta gravar para a câmera. Entende? Eu errei e tá tudo bem, eu continuo. Mas perceba, o que eu queria falar é, quando você conversa com o seu vizinho, tem algumas coisas. Por exemplo, você não fica escolhendo as palavras. Você é natural. Você não está tentando impressionar o seu vizinho. A não ser que ele seja um chato e você seja mais chato ainda que tem que impressionar os outros. Mas eu imagino meu vizinho lá de casa, o Gabriel. Estou conversando com ele. E aí, como é que tá? Como é que tá a Letícia, as crianças e tal? Tudo bem? Normal. Entende? Então começa falando para a câmera, fazendo exercício de pessoas que você já conhece, que de repente moram longe de você e que você está gravando um vídeo para a pessoa para contar alguma experiência que você já teve. Por que é importante contar uma experiência que você já teve? Você vai puxar da memória, você não tem que ficar criando coisa nova. É comum quem está iniciando a falar para a câmera, quando vai tentar criar coisa nova, se embanana, porque já tem que falar para a câmera, que já não é natural para você. Aí vai criar uma coisa nova, aí se embanana mais ainda. Então, fixa bem o exercício. Grava aí um vídeo de quanto tempo você quiser, mandando um recado em vídeo contando alguma experiência sua para algum parente seu que mora longe de você. Faz isso, depois me conta nos comentários, tá? Você não precisa nem postar, não precisa postar em lugar nenhum. Como é que você vai postar isso, né? A não ser que você mande mesmo esse vídeo no WhatsApp depois para o seu primo, para o seu familiar, enfim. Mas eu quero saber de você nos comentários se esse vídeo te ajudou, tá? Se te ajudou a começar a ficar mais natural na frente da câmera. Só vai te ajudar mesmo se você colocar em prática, senão não vai ajudar. Mas eu espero que tenha ajudado. No final vou deixar mais vídeos para você ver. Um grande abraço. Tchau, tchau.